Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor, nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo utiliza a imagem da vinha para falar do povo de Deus, do qual Deus pede frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de misericórdia. Na primeira leitura, o profeta Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7, fala do amor e da solicitude de Deus pela sua vinha, que é comparado a um agricultor que dedica-se à sua vinha com grande esmero, tem todo o cuidado, esperando que ela possa produzir bons frutos, de justiça, direito, respeito pelos mandamentos, de fidelidade à aliança. Mas, infelizmente, a vinha não correspondeu a todo o esforço, a todo o amor que lhe deu o seu proprietário, que lhe deu o agricultor. Na verdade, a parábola da vinha é uma história de amor. O profeta fala, usando a linguagem matrimonial, de um agricultor que parece um amado, que faz tudo para conquistar a sua amada. E o profeta Isaías fala que esta vinha é o povo de Israel. Deus esperava a retidão do povo de Israel e soar sangue derramado, esperava a justiça e soar gritos de horror. A imagem da vinha aplicada ao povo de Deus nós encontramos com frequência nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias, no próprio Salmos. Os profetas viram na imagem da vinha um símbolo privilegiado para expressar a relação amorosa entre Deus e o seu povo, ou seja, para expressar a aliança. E em linguagem metafórica, o profeta Isaías apresenta um agricultor que cuida com esmero e dedicação de sua vinha. E o profeta submete o seu caso, profeta agricultor, a interlocutores que o escutam como se fosse um teatro. E o agricultor narra toda a sua dedicação à sua vinha. Os interlocutores escutam com grande atenção e aprovam quando ele, depois de tantos cuidados, fica à espera de frutos saborosos do amor que cultivou. E, no entanto, não conseguiu tais frutos. A vinha não respondeu às suas expectativas, nem tampouco à sua dedicação. E os interlocutores, os ouvintes, ficam revoltados, quando depois de toda a dedicação do amado, do agricultor, a vinha só lhe ofereceu frutos azedos. Os ouvintes ficam simpatizados com o narrador, com o profeta agricultor que narra a sua experiência. Identifica-se com ele e partilha também da sua desilusão. E de repente o profeta transforma o cântico em uma queixa e reclama a justiça. Interpela diretamente os seus ouvintes e exige deles uma posição, um veredito. E todos concordam que o profeta, aquele agricultor que cuidou da vinha e fez tudo para que ela produzisse fruto, todos concordam que ele tem razão, que tem todo o direito de tirar a proteção que lhe dava aquela vinha, de abandoná-la e não mais cuidar dela. Nesta parábola, Deus é o agricultor e Israel é a vinha. Foi Deus quem trouxe de longe, ou seja, tirou da escravidão do Egito, essas videiras, que as plantou numa terra fértil, a terra de Canaã, corre leite e mel, que havia prometido aos antepassados, desde Abraão, Isaque e Jacó, que havia removido dessa terra as pedras, os outros povos que aí habitavam, que poderiam colocar em perigo a fecundidade da vinha, que cuidou dessa vinha e, sobretudo, a amou. E o que é que faz o povo em relação a todo esse esforço de Deus? O que é que fez Israel? Deus esperava que Israel vivesse no direito e na justiça, cumprindo fielmente as exigências da aliança. Esperava uma vida de coerência com os mandamentos. Esperava que Israel respeitasse os direitos dos mais fracos e, no entanto, o povo agiu de modo contrário àquilo que Deus esperava. Os poderosos cometiam injustiças e arbitrariedades. Os juízes não julgavam com justiça, eram corruptos, não defendiam e não faziam justiça ao pobre. Os grandes praticavam a violência e derramavam o sangue do inocente, de órfãos e das viúvas, que viviam oprimidos, que viam seus direitos serem negados sem ter ninguém que os defendesse. Ora, Deus não pode pactuar com tal comportamento e prepara-se para abandonar a sua vinha, que se tornou ingrata e fiel. A parábola fala-nos, portanto, do amor de um Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito, que o conduz para a liberdade, que estabelece com ele laços de família, laços de afeto, laços de amor, que lhe oferece proteção, inclusive uma lei para indicar o caminho correto a seguir. E, no entanto, não correspondeu a tão grande zelo, a tão grande amor de Deus. É preciso, portanto, tomar consciência de que essa história de amor
não terminou, mesmo com a infidelidade do povo. E que o mesmo Deus continua a derramar sobre nós o seu amor todos os dias, continua a derramar a sua bondade e a sua misericórdia. E é preciso que nós nos abramos e tenhamos sempre disponibilidade para corresponder ao amor de Deus. No Evangelho, segundo Mateus 21, versículo 33 a 43, Jesus retoma a imagem da vinha, esta imagem usada pelo profeta Isaías, e critica as lideranças dos judeus que se apropriaram em benefício próprio da vinha do Senhor e que se recusam a oferecer a Deus os frutos que lhe eram devidos. Jesus anuncia que a vinha vai ser retirada deles, daqueles vinhateiros, e será confiada a trabalhadores que possam produzir frutos e que entregue os frutos produzidos a Deus, ao Senhor daquela vinha. A parábola contada por Jesus, inicialmente, é muito semelhante à parábola da vinha contada pelo profeta Isaías. É um agricultor, um senhor que planta uma vinha, que cuida dela com muita dedicação, mas logo em seguida a parábola contada por Jesus toma um outro rumo. Se afasta um pouco da parábola do profeta Isaías, pois, na versão de Jesus, o proprietário, após os primeiros cuidados que ele tem com sua vinha, ele confia a sua vinha arredando a vinhateiros, que deviam dar-lhe, a cada ano, uma determinada quantidade de frutos produzidos. Confia suas vinhas a vinhateiros e faz o contrato com eles. No entanto, quando o Senhor envia os seus servos para recolher a parte que lhe pertencia, os servos foram maltratados e assassinados pelos vinhateiros. Por último, ele manda o próprio filho, pensando que assim ele respeitaria o seu filho. Infelizmente, nem ao filho enviado foi respeitado, mas foi rejeitado e assassinado, para que eles assim pudessem se apropriar da vinha. A vinha de que Jesus fala é também o povo de Israel. E o dono da vinha é Deus. Os vinhateiros são as lideranças religiosas do judaísmo, que eram encarregados de fazer com que aquela vinha produzisse o fruto. Os servos são os profetas enviados pelo Senhor, que, ao longo da história, foram rejeitados, perseguidos e assassinados. E o filho morto fora da vinha é Jesus, que foi assassinado fora dos muros de Jerusalém. O quadro apresenta, portanto, uma gravidade extrema. Os vinhateiros não entregaram ao Senhor os frutos que lhe deviam e fecharam todas as possibilidades de diálogo, recusando todas as ofertas, as possibilidades de encontro, de entendimento que o Senhor oferecia. Porque maltrataram e apedrejaram os servos, enviados pelo Senhor, e por último assassinaram o seu próprio filho. Diante desse quadro, Jesus interpela os seus ouvintes. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Ora, a resposta é óbvia. A comunidade cristã entendia, a comunidade de Mateus, os primeiros discípulos de Jesus, que escutaram essa parábola, entendiam e encontravam facilmente a resposta para a questão. Em primeiro lugar, Deus ressuscitou o filho que os vinhateiros mataram, glorificando e constituindo a pedra angular de uma nova construção, ou seja, o fez Senhor e Cristo. Em segundo lugar, Deus decidiu retirar a vinha das mãos desses vinhateiros, maus, ingratos, e confiá-los a outros vinhateiros, a um outro povo, que pudesse fazer a sua vinha produzir frutos e que entregasse esses frutos ao Senhor no tempo devido. A narração da parábola, conforme São Mateus, conclui afirmando: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Como os primeiros vinhateiros recusaram as tentativas do Senhor em devolver os frutos da vinha, o Senhor escolheu outros vinhateiros que pudessem estar dispostos a lhe oferecer os frutos, a devolver os frutos quando o Senhor enviasse o seu Filho para o encontro deles. Nós somos esses novos vinhateiros, nós cristãos, da vinha do Senhor, e somos chamados a trabalhar nessa vinha, a zelá-la, a cuidá-la e a produzir verdadeiros frutos que agradam a Deus e oferecer esses frutos a Deus, porque pertence a eles, e quando sermos cobrados, oferecermos ou devolvermos esses frutos com grande alegria. Portanto, faz-se necessário que nós sempre busquemos sair do comodismo e nos empenhemos na missão para produzir frutos na vinha do Senhor, os frutos próprios do reino, vivendo com radicalidade a proposta de Jesus. E na segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses, São Paulo exorta os cristãos de Filipos a viverem os frutos que Deus espera de sua vinha. A alegria, a serenidade, respeitando o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é justo e é digno. Nos fala São Paulo: irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhada de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmãos, nos fala São Paulo, na carta aos Filipenses, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Somos, portanto, convidados a não vivermos inquietos e angustiados, mesmo em meio às provas, pois a vida cristã e o seguimento de Cristo é um caminho de dom, de entrega de vida. Mas esse caminho de dom, da entrega da vida, de doação de si, não podemos fazer com tristeza e nem com frustração. Por isso, longe de nós a tristeza, a inquietação, o desânimo, o azedume, a amargura, diante das dificuldades e dos desafios que porventura possamos encontrar na caminhada. Paulo, enfim, nos convida a assumirmos em nossa vida os valores humanos que nos edificam: a verdade, a justiça, a honradez, a amabilidade, a tolerância, a integridade. Um cristão tem de ser, antes de tudo, uma pessoa íntegra, verdadeira, leal, honesta, responsável e coerente. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável,